De Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. Se porventura há alguém que esteja sem Bíblia, eu peço que algum irmão sente ao lado dessa pessoa, ajude na leitura, para que todos nós possamos acompanhar. Se for possível colocar aqui na tela também, dá muito jeito. Atos, capítulo de número 3. Uma mensagem que eu preguei aqui na quinta-feira. E aí os irmãos vão dizer assim: mas o pastor vai pregar de novo a mesma mensagem? E eu digo: vou, porque na quinta boa parte dos irmãos não estavam, por conta de trabalho, por conta das dificuldades. Então eu combinei com os irmãos que estavam aqui que eles teriam que ouvir a mesma mensagem duas vezes. Eu perguntei aos irmãos: aceitam ouvir a mesma mensagem duas vezes? E os irmãos aceitaram, porque essa mensagem foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Os irmãos encontraram Atos capítulo 3? Amém. Então vamos ler alguns versículos. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto e assombrados pelo que aconteceu àquele homem. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou por que vocês olham para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus Cristo, a quem vocês entregaram e perante a face de Pilatos negaram, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o nome de Jesus fortalecer a este que vocês veem e que vocês conhecem. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Amém. Quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos olhando para o início físico da igreja. É bem verdade que a igreja do Senhor ela foi constituída ainda antes da fundação dos séculos. É um projeto que Deus tinha para a humanidade. Mas diz a Escritura Sagrada que, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo.
e ele pregou o Evangelho, e ele transformou vidas, e ele curou enfermos, e ele mudou situações de famílias, mas ele foi rejeitado. Diz o texto bíblico em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus Cristo então foi crucificado, Jesus Cristo foi morto, mas diz as Escrituras Sagradas, e nós cremos piamente nisso, que ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e permanece vivo até hoje, sentado à direita do Pai nos céus. Aleluia. Após a sua ressurreição, diz o texto que por um espaço de dias ele esteve com os seus discípulos, e ele foi visto por aproximadamente 500 pessoas. Todas as vezes que nós falamos a respeito do Evangelho, há uma grande dúvida e um grande combate, porque nem todos acreditam que esta Bíblia conta uma história verdadeira, e muitos acham que isto é uma fábula, que isto é uma invenção. Mas se nós usarmos critérios técnicos para analisar a história de Jesus Cristo, é possível comprovar a veracidade da história da cruz. Todas as vezes que há uma investigação criminal, é necessário, para que se comprove que algo foi cometido, é necessário que hajam algumas testemunhas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e também para os ensinos de Jesus Cristo, nós vemos que não devemos aceitar acusação a respeito de ninguém, a não ser que haja pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Agora, se 2 ou 3 testemunhas são suficientes para falar a respeito da verdade de uma história, imagine a história de Jesus Cristo, que foi visto por aproximadamente 500 testemunhas durante um espaço de aproximadamente 50 dias. A história comprova a existência do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor comprova a existência do Senhor Jesus Cristo. E esta mesma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele passou esse espaço de tempo. E diz o texto bíblico no capítulo de número 1 que o Senhor Jesus Cristo está com todos os seus discípulos, e em um momento rápido ele começa a ascender, ele começa a subir para o céu. Os homens então começam a olhar aquela cena e começam a ficar atônitos, preocupados, entristecidos, como se esse Jesus que estava indo embora nunca mais os veria. Então diz o texto que se puseram diante deles 2 homens vestidos de brancos, possivelmente anjos, e esses anjos fazem a eles uma pergunta, e a pergunta é esta: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu, atônitos, preocupados? Este mesmo Jesus que está sendo recebido no céu, um dia também voltará para vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, a palavra do Senhor nos diz, por meio do seu Filho Jesus Cristo, por que está perturbado os vossos corações? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E para que Jesus foi preparar um lugar? Para que onde Ele estiver, nós um dia estejamos com Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que esses anjos estão dizendo para esses homens que estão vendo Jesus sendo ocultado pelas nuvens. Esses homens estão dizendo: olha, não se preocupe, como se Ele fosse e nunca mais voltasse. Um dia Ele voltará, e onde Ele estiver, nós estaremos com Ele também. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico então segue, e nos próximos versículos do capítulo número 1 de Atos, Matias é escolhido em lugar de Judas Iscariotes, o traidor.
E então o colégio apostólico é composto novamente por 12 apóstolos. Em seguida, no capítulo de número 2 de Atos, nós vemos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Por isso que nós somos conhecidos como crentes pentecostais, porque o que Deus promove no nosso meio é a réplica daquilo que aconteceu em Atos capítulo número 2, onde o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio disto há uma grande murmuração entre o povo, porque Jerusalém estava em festa e haviam pessoas de muitas nações, e quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, eles começam então a falar na língua dessas pessoas, e essas pessoas ficam então atônitas, e alguns dizem: parece que essas pessoas estão embriagadas, parecem loucos, estão bêbados, estão falando outras línguas, estão fazendo coisas que nós não estamos habituados a ver. E quando Pedro, então, juntamente com os demais, ouvem isto, Pedro se levanta, já restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Pedro então faz uma das maiores pregações e um dos melhores sermões da Bíblia, porque o melhor sermão não é aquele que é falado eloquentemente, o melhor sermão não é aquele que é preparado com muitas horas de estudo, o melhor sermão é aquele que encontra lugar no coração do pecador, e o melhor sermão é aquele que promove transformação no coração do pecador. E foi isso que aconteceu com a pregação do apóstolo Pedro. Diz o texto que aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo naquele dia, e houve uma grande mudança a partir dali. Deste momento em diante, a igreja começa a tomar forma. Os irmãos começaram a se reunir nas casas e começaram a fazer cultos como esse que nós estamos fazendo aqui, cultos pequenos, com poucas pessoas, e alguns oravam, e outros cantavam, e outros pregavam, e uns falavam salmos, e outros cantavam hinos, como nós fazemos aqui nos nossos cultos. Até que então diz o texto no capítulo de número 3 que nós lemos, que Pedro e João estão subindo ao templo, se deparam com a situação de um homem que era coxo, ou seja, ele tinha uma deficiência nas suas pernas, e por conta dessa deficiência ele não conseguia andar. Por não conseguir andar, ele também não podia trabalhar. Então ele era colocado ali naquela porta, a porta do templo chamada Formosa, todos os dias, para pedir esmolas, para sustentar a sua vida e as suas famílias. E quando nós olhamos para este texto, nós costumamos frisar o milagre que aconteceu. E de fato foi um milagre. Este homem foi curado através do nome de Jesus Cristo. Um homem que toda a sua vida esteve ali a mendigar a porta do templo, agora foi curado, foi restaurado, e um homem que nunca andou, passou agora a andar e a caminhar e a fazer tudo normalmente. Isto é um milagre e nós devemos glorificar a Deus por isso. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, quando eu li, dando um pouco mais de abrangência ao significado do texto, é que aqui nós encontramos um modelo a ser seguido. Nós encontramos em Pedro e João exemplos de bons cristãos que nós devemos seguir. Todos nós, na nossa vida, buscamos olhar para alguém, de preferência alguém que seja melhor do que nós, e usar esta pessoa como exemplo. Para alguns o exemplo é o pai, para outros o exemplo é a mãe, para outros o exemplo é até alguém de fora da família, mas alguém que dá um bom testemunho, que tem uma vida sincera, uma vida justa. Então a bem verdade é que o maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, e devemos olhar para Ele e segui-lo. Mas quando uma pessoa se converte ao Senhor com verdade, essa pessoa começa a imitar as ações e a seguir os passos de Jesus Cristo.
A partir daí é justo que essas pessoas passem também a ser um exemplo para nós. Paulo, falando às igrejas, ele usa dessa metodologia dizendo: olha, sigam o que eu fizer, façam o que eu fizer, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E nesse texto, Pedro e João, eles demonstram um cristianismo puro e simples, algo que a igreja deve abraçar e viver todos os dias da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre 7 virtudes de um verdadeiro cristão. Porque nós acreditamos que a igreja é um lugar composto por crentes. E de fato é. Se estamos aqui é porque cremos. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer que nem todo crente vai para o céu. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Então, crer em Jesus não é o suficiente para ir para o céu. Mas para chegar diante da presença de Deus e viver diante da presença de Deus, é necessário que eu seja um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo. Eu devo pisar as pisadas de Jesus Cristo. Eu devo fazer os caminhos que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu devo ter as atitudes que o Senhor Jesus Cristo teve e espera que nós tenhamos também. E Pedro e João tiveram algumas atitudes aqui que nos chamam a atenção, e eles demonstram pelo menos 7 virtudes de um verdadeiro cristão. A primeira virtude que eles demonstram aqui está ainda no versículo de número 1. Atos 3:1, que diz que Pedro e João subiam juntos. A primeira virtude de um cristão é entender que para ser cristão é preciso viver em união. Aleluia. Mas não somente em união. Para ser cristão é preciso viver em unidade. Porque a união fala de ter um propósito. E convidar o pastor Juscelino para que nós dois vivamos em favor do mesmo propósito. Unidade é um pouco mais profundo, porque a união fala de 2 pessoas com o mesmo propósito. Unidade fala de 2 pessoas tornarem-se uma para alcançarem o propósito. O salmista no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união é necessária para a igreja. Nós precisamos individualmente nos unir para alcançarmos o mesmo propósito. Se nós somos cristãos, nós precisamos nos unir para todos alcançarmos o mesmo propósito. Mas como eu disse, além de promover a união, nós precisamos promover também a unidade. João, o evangelista, no capítulo de número 17, registra as palavras do Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal pelos seus discípulos. E em João 17:20 a seguir, o Pai está recebendo a oração do Senhor Jesus, que diz assim: eu não rogo. E o que é rogar? Rogar não é apenas pedir, mas rogar é pedir incessantemente e de forma intensa. E ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Que Jesus Cristo está dizendo aqui, ele está dizendo para Deus que ele não pedia somente por aqueles que estavam no momento, mas ele estava orando a Deus também por todos aqueles que crescem no seu nome. Ou seja, ele estava orando por mim e por você. Naquela oração, Jesus estava pedindo pelos seus discípulos que estavam ali, por todos os seus discípulos de toda a eternidade.
E o que Jesus está pedindo? Verso de número 21. Para que todos sejam um. Isto fala de unidade. Lembra-se que quando eu disse que união fala de duas pessoas atrás de um mesmo propósito? Mas aqui o Senhor Jesus Cristo não está falando de duas pessoas. O Senhor Jesus Cristo está falando de um. E como é isto? E ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade fala de estar em Jesus Cristo, para que Ele esteja em nós, e Ele estando em nós, nós estamos no Pai, e o Pai estando em nós, e o Pai estando nele, também está em nós, está na igreja. E nós deixamos de ser agora muitas pessoas se unindo para um objetivo, e passamos a ser apenas um, em busca do mesmo objetivo. É por isso que a Bíblia retrata a igreja como um corpo. A cabeça do corpo é Cristo, e nós somos os membros deste corpo. E como um corpo físico, cada membro tem um objetivo em comum. Cada membro tem um objetivo específico. Como a mão tem um objetivo, como o pé tem um objetivo. Mas a mão é controlada pelo que está na cabeça. O pé é controlado pelo que está na cabeça. A mente é quem controla tudo. É a cabeça quem controla tudo. Para que minha mão se mova em fração de segundo, meu cérebro precisa dar um comando. E se minha mão se move sem comando, é porque existe uma anomalia, existe uma doença. Existe uma doença, por um acaso, que se chama mal de Parkinson. O cérebro não consegue comandar, e há tremores, e há problemas. Mas nós, como o corpo de Cristo, somos um em Cristo, e quem nos comanda é o Senhor. Quem nos direciona é o Senhor. Perceba que eles subiam juntos ao templo. Eles estavam unidos e irmanados em um mesmo propósito, com uma mesma visão, com uma mesma direção. Eu fico imaginando, quem sabe, e isso não está na Bíblia, é imaginação minha. Pedro chega para João e diz assim: vamos ao templo. E João diz assim: ah não, hoje eu vou à praia. Isso não demonstra união de propósito. Mas eu acredito que ambos acordaram, e como era habitual ir ao templo, não precisaram nem fazer convite. Os dois tinham o mesmo propósito, levantaram e foram juntos ao templo. Então a primeira virtude de um verdadeiro cristão é entender que nós precisamos ser unidos. Nós precisamos viver em unidade, porque Cristo não atua em lugar em que há divisão. A palavra do Senhor nos diz que não há divisão nem no inferno. Onde diz isso? Quando Jesus Cristo está expulsando espíritos malignos, e alguns homens dizem: ele expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul. E Jesus diz então que não é possível que uma casa dividida, ou que um reino dividido, subsista. Então, se nem no inferno pode haver divisão, muito mais no nosso meio. Aleluia, Deus. Principalmente nós que somos cristãos, precisamos prezar pela união, precisamos prezar pela unidade. A minha alegria é a tua alegria, a minha tristeza é a tua tristeza, o teu problema é o meu problema, a tua dificuldade é a minha dificuldade. Por isso que quando eu dobro os joelhos, eu oro por você. Por isso que quando você dobra os joelhos, você ora por mim. Por isso que nós oramos uns pelos outros. Por isso que nós nos ajudamos uns aos outros. Porque nós somos um. E o que dói em você tem que doer em mim. O que dói em mim tem que doer em você. A palavra do Senhor nos orienta dizendo: chorai com os que choram.
fácil se alegrar com quem se alegra. Vamos nos alegrar com quem se alegra? Vamos. Vai ter festa, vai ter comida, vai ter bebida. Todos querem se alegrar, mas aí chega um momento de tristeza, chega um momento de angústia, chega um momento de sofrimento, e parece que aqueles amigos que estavam na hora da alegria somem, e a gente se vê só. Mas se nós entendermos que como cristão nós devemos viver em unidade, nós vamos viver as alegrias uns dos outros, mas vamos também lutar as lutas e viver as tristezas uns dos outros. Isso é ser cristão. Eles subiam juntos, e eles subiam juntos para o templo, e eles subiam juntos para o templo em qual hora? A hora nona, a hora da oração, a hora nona. Para nós seria às 3 horas da tarde. O dia judaico começa às 6 horas da manhã. A hora terceira, 9 horas da manhã. A hora sexta, meio-dia. A hora nona, 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eles subiam ao templo, a hora da oração. E esta é a segunda virtude de um verdadeiro cristão. Um cristão que não faz orações não é cristão. Um cristão que não ora, um cristão que não tem uma vida de devoção a Deus por meio da oração, precisa rever os seus conceitos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava nos piores momentos da sua missão aqui na terra, diz o texto que ele estava no Getsemane, e ele chegou a suar grandes gotas de sangue, tamanha era a angústia. E quando ele volta para os seus discípulos que estavam um pouco mais distantes, ele encontra os seus discípulos dormindo. Olha, mas eles eram assim tão ruins para estar dormindo no momento que Jesus estava tão aflito, irmãos. Eles estavam cansados, vinham de uma maratona muito grande. Jesus foi para orar e demorou muito, e chegou um momento que eles não aguentaram mais, eles estavam dormindo. Então Jesus Cristo olha para eles e diz assim: olha, vigiai e orai. A vigilância é necessária para que nós não façamos o que não devemos fazer e estejamos atentos ao nosso redor. Mas a oração é extremamente importante, porque ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Um crente que não ora é um crente que vive a ceder todos os dias às tentações. Paulo, falando aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Aleluia. O que significa orar sem cessar? É orar constantemente. Eu estou no trabalho, estou em oração. Posso não estar com os joelhos dobrados, posso não estar prostrados, mas o meu interior está em oração. Em casa, em oração. No caminho, em oração. Na ida, em oração. Na vinda, em oração. No templo, em oração. Louvado seja o nome do Senhor. É virtude de um verdadeiro cristão viver em oração. E a oração fala muito de nós para Deus, mas a oração também fala muito de Deus para nós. Jeremias capítulo 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida envolta a ansiedades e a preocupações? Porque nós não oramos. Deus está dizendo: olha, tem muita coisa que te preocupa, e essa preocupação existe porque você não entende, porque você não sabe. Mas se você clamar a mim, o que é clamar? É orar com intensidade, é como rogar. Se você clamar a mim, eu vou lhe responder. E eu não vou apenas responder as tuas dúvidas, mas além de responder as tuas dúvidas, eu vou anunciar a você coisas grandes, coisas firmes que você ainda não sabe. Então muitas vezes nós vivemos uma vida ansiosa porque não vivemos uma vida de oração. Se nós dobrarmos os nossos joelhos
nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é uma via de mão dupla. A oração não é um monólogo em que apenas uma pessoa fala. A oração é um diálogo. Eu falo para Deus e Deus me responde. Deus fala para mim e eu respondo. A verdadeira oração é a comunicação entre o cristão e o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira virtude de um verdadeiro cristão é viver em unidade. A segunda virtude de um verdadeiro cristão é viver em oração. Mas de nada vale viver em unidade aqui. De nada vale viver em oração aqui, fechado, dentro dessas quatro paredes, se nós não entendemos que lá fora existem pessoas que precisam de ajuda. É muito bom estar aqui e daqui a pouco tudo isso estará feito e com um forno muito bonito e com climatização e muito confortável e nós estaremos aqui todos confortáveis. Como é bom estar aqui dentro, mas existem pessoas lá fora morrendo sem Jesus Cristo. Existem pessoas lá fora indo para o inferno por não conhecerem a palavra. Existem pessoas lá fora passando por necessidades espirituais e por necessidades físicas. E aqui nós vemos a terceira virtude de um verdadeiro cristão, está nos versos de número 2 ao verso de número 4. Diz o texto que havia um homem na porta e quando Pedro e João foram entrar, este homem os interpelou. Diz o verso de número 3. Ele, o homem, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E no mundo que vivemos hoje, principalmente lá no Brasil também, em Nicolás, quando alguém chega muito perto assim para pedir esmola na rua, normalmente a gente tem medo, porque a gente não sabe quem é um país muito perigoso. E quando a gente está no carro, para o carro no semáforo, vai alguém lá pedir umas moedas. No Brasil, quem não é do Brasil não sabe, mas no Brasil tem muito disso. E o que a gente faz? Fecha o vidro rapidinho, porque pode ser um assalto, pode ser qualquer coisa. Aí um dia eu trabalhava no escritório de advocacia lá em São Paulo e fui acompanhar uma penhora em outra cidade, fui acompanhar um cliente, e esse cliente não era cristão. E eu fui no carro desse cliente, ele na direção e eu ao lado. E aí nós paramos no primeiro semáforo. O detalhe era uma BMW, que aqui em Portugal é até natural se ver, mas no Brasil não se vê tantas BMWs assim. Era uma BMW muito grande, muito cara. É um bom carro. E o homem tinha dinheiro. E paramos no primeiro semáforo, alguém bateu lá, e ele abriu a janela e deu uma moeda. Paramos no segundo semáforo, alguém pediu, ele abriu a janela e deu uma moeda. Aí ele parou no posto de combustível. Aí quando ele parou no posto de combustível, ele vai abastecer. Não, ele entrou na loja de conveniência, pegou uma nota grande e comprou rebustados. E falou: pode me dar o troco todos em moedas? Aí ele pegou todas as moedas, deixou lá no console do carro, e ele falou para mim: eu não gosto que me peçam ajuda e eu não tenha nada para oferecer. Então gosto de ter 5 moedas no carro. Então, como acabaram minhas moedas, por isso que eu parei no posto para trocar o dinheiro para eu ter bastante moedas. E isso foi constante. De São Paulo a Guarujá, que é uma cidade do litoral de São Paulo, a parar em semáforos e a quem pedia ele dava moedas. E era um homem que não era cristão. E muitas vezes nós deixamos de ajudar não só os de fora. Vamos ser sinceros? Às vezes a gente deixa de ajudar até os de casa. Por isso eu falei hoje da assistência social, porque pode ser que uma hora ou outra chegue aí algum irmão e diga assim: pastor, eu fiquei sem emprego e eu estou em dificuldade lá em casa. O senhor pode me ajudar com alguma coisa? A igreja precisa ter condições de ajudar essa família. Porque a quarta virtude de um cristão é ter disposição para atender um necessitado.
estavam indo para orar. Mas aquele homem então pede uma esmola. E Pedro e João podiam fazer como nós muitas vezes fizemos: fingir que não viu, virar as costas e entrar no templo. Mas diz o texto que eles demonstraram disposição em ajudar. Quando? Verso de número 4: fitando os olhos nele. O que isso significa? Eles pararam para dar atenção ao que necessitava. Como eu disse, eles podiam muito bem virar as costas, até porque nós vamos descobrir que eles não tinham dinheiro mesmo para dar. Eles podiam virar as costas: não tem dinheiro, não vou falar com esse mendigo coisa nenhuma. E entraram no templo. Mas eles demonstraram disposição para atender o necessitado. Isto é virtude de um verdadeiro cristão. Eles fitaram os olhos, ou seja, deram atenção àquele homem. E dando atenção àquele homem, eles demonstraram uma quarta virtude de um verdadeiro cristão. E qual que é a quarta virtude de um verdadeiro cristão? É ter ousadia espiritual, inclusive diante de incapacidades naturais, físicas e até financeiras. Como eu disse, eles podiam dizer: ele quer esmola, eu não tenho dinheiro, então não é comigo. Mas eles olharam para aquele homem que estava pedindo uma esmola, deram atenção àquele homem que estava pedindo uma esmola. Mas a pergunta é: esmola resolve a vida de alguém? Então o homem pedia esmola, mas o que ele realmente precisava não era mais esmola. O homem pedia ajuda, mas o que ele realmente precisava não era ajuda. Volto a dizer, eu preguei essa mensagem aqui na quinta-feira, estou pregando hoje novamente. Então eles olham para aquele homem e demonstram uma ousadia espiritual que todo cristão deve ter. E como eles demonstram essa ousadia espiritual? Você quer uma esmola, mas eu não tenho nem prata, nem ouro, ou seja, não tem moeda no bolso, não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou te dar algo muito melhor. Porque uma esmola pode comprar o seu pequeno almoço, uma esmola pode comprar o teu almoço, uma esmola pode resolver o problema do teu dia. Mas o que Jesus Cristo tem para as nossas vidas não é esmola. O que Jesus Cristo tem para a nossa vida é solução. O que Jesus Cristo tem para os necessitados deste mundo não é solução diária. O que Jesus Cristo tem é solução permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles, cheios do Espírito Santo, olham para aquele homem e dizem: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. A esmola ia resolver a vida dele, mas a cura da sua deficiência ia resolver a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz além, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós ficamos diante de Deus, até em oração, pedindo esmola: Senhor, resolve esse probleminha, Senhor, dá essa soluçãozinha. Mas o que Deus tem é solução completa. Se nós cremos, se nós confiarmos, se nós tivermos ousadia, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que a solução chegue nas nossas vidas. Diz o texto então que eles não dão a esmola, mas dão a solução. E aquele homem então é curado instantaneamente. Eu quero dizer, o mesmo Deus que curou em Atos dos Apóstolos é o Deus que ainda cura hoje. Cura a doença do corpo, cura a doença da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós devemos ter disposição para ajudar. Mas eu não tenho dinheiro. Então tenha ousadia espiritual, porque muitas vezes a tua ousadia espiritual vai solucionar o problema de pessoas necessitadas muito além daquilo que eles esperavam. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma virtude do cristão. Mas a quinta virtude do cristão, e eu estou caminhando para o final, é saber estender a mão para levantar alguém que está caído. Aleluia a Deus. Diz o texto no verso de número 7: e tomando pela mão direita,
o levantou. Aleluia. Muitas vezes nós somos extremamente espirituais, mas é uma espiritualidade oca, é uma espiritualidade antibíblica, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, e nós usamos às vezes a fé, mas aquilo que Deus precisa fazer, Ele faz, mas nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer. Então Deus já havia curado aquele homem pelo poder da palavra dos apóstolos, mas aquele homem, por falta de fé, por falta de confiança, por dúvidas, por circunstâncias da vida, por preconceitos sofridos, por crises de... fugiu a palavra? Estima, por baixa estima, achou que não podia, que não tinha condições. E aí o que foi necessário? Alguém estender a mão. Eu te ajudo a levantar. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o que nos falta como cristãos é estender a mão para levantar alguém que está caído. Porque muitas vezes as pessoas ajudam a derrubar. Existe uma expressão lá no Brasil, Dani, não sei se aqui em Portugal não ouvi ainda, mas é puxar o tapete. Existe puxar tapete aqui? Puxar tapete. Puxar tapete é você tirar a pessoa da posição que ela está, fazer com que ela caia para que você assuma a posição dela. Nós falamos alguma coisa mais ou menos disso na escola dominical. Então muitas vezes as pessoas querem derrubar as outras pessoas, querem fazer as outras pessoas caírem, querem fazer as outras pessoas estarem prostradas no chão. E quando essas pessoas caem, às vezes até pelos seus próprios erros, muitos fazem questão de piorar a situação e começam a julgar, começam a acusar. Como aquele homem que Jesus curou e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele estivesse nessa situação? Foi ele ou foram seus pais? Porque muitas vezes a gente tem o hábito de acusar, de apontar, de derrubar mais a pessoa, de colocar a pessoa mais no chão. Mas Deus não nos chamou como cristãos para derrubar ninguém. Deus nos chamou para estender a mão e para ajudar a levantar. Isso é ser cristão, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas ele tem muitos defeitos. E eu pergunto: você é perfeito? Eu sou perfeito? Longe disso. Longe disso. Antes de nós tirarmos ou apontarmos um argueiro no olho do irmão, nós temos que tirar a trave do nosso olho. Aleluia, Deus. Criticamos muito, julgamos muito, apontamos muito, mas o verdadeiro cristão é aquele que estende a mão para levantar o necessitado. Um verdadeiro cristão é aquele que estende a mão para levantar o que está caído. E isso fala tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Um verdadeiro cristão tem também uma outra virtude. Um verdadeiro cristão é aquele que faz discípulos. E por que um verdadeiro cristão faz discípulos? Por uma razão muito simples. Pense que você recebeu um presente muito bom na sua vida. É um presente tão bom, tão maravilhoso, que mudou a tua vida, mudou a tua história. Se for alguém egoísta, vai guardar aquele presente para ele e vai dizer: é só meu, não divido com ninguém. Mas se for alguém que gosta de partilhar, se for alguém altruísta, porque o altruísmo é diferente do egoísmo. O egoísmo é tudo para mim, o altruísmo é para o outro, independente dos prejuízos que eu sofro. Meu Deus. Então, ser cristão é ser altruísta, e ser altruísta é fazer discípulos, e fazer discípulos é partilhar o presente que nós recebemos. A salvação que Deus me deu é tão boa, a salvação que Deus me deu alegra tanto a minha alma, a salvação que Deus me deu mudou e transformou a minha família de uma forma tão maravilhosa, que eu não quero isso só para mim, eu quero dividir isso com as outras pessoas. Por isso que nós cristãos, irmãos, às vezes somos até inconvenientes, porque a gente vive falando de Jesus Cristo para todo mundo,
A gente vive cantando sobre Jesus Cristo para todo mundo. A Daniela está aqui, ela não deixa mentir. Eu fico lá. Principalmente quando eu fico na parte do Fabrico. É o dia inteiro ouvindo hino. É o dia inteiro ouvindo hino e cantando. E quem quiser que tenha paciência de me ouvir. Afinado, desafinado. Mas por quê? A alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Espírito Santo dentro de nós é tão grande que a gente não consegue guardar só para nós. A gente deixa transparecer. E a gente quer que contagie outras pessoas. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram ali um discípulo. Mas quando que eles fizeram um discípulo? Verso de número 8. E saltando ele, pôs-se em pé. E foi embora? Não. Pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo. Quer uma lição maior e melhor de um mestre para o seu discípulo do ponto de vista do cristianismo que levar ele junto da igreja? Eles não somente impuseram a mão para que aquele homem fosse curado, mas quando aquele homem foi curado, ele teve a oportunidade de pela primeira vez poder entrar no templo, porque no templo não entravam pessoas com deficiência. Então imagina aquele homem sentado na porta do templo a vida toda, ouvindo as orações, ouvindo a ministração da Taná, que é a Torá, mais salmos e profetas, ouvindo os cânticos, mas ele não podia entrar. E quando ele vê Pedro e João entrando no templo, porque fazer discípulos é dar exemplo. E qual o exemplo que eles deram? Entraram no templo. E eu fico imaginando o pensamento daquele homem. Olha, primeiro, sempre quis entrar e não pude, então agora eu vou entrar. Segundo, se esses homens foram usados por Deus para que eu fosse curado e entraram, então lá é o melhor lugar para estar. Eu vou entrar com ele, porque você disse. E o verso de número 11 diz: e apegando-se o homem a Pedro e a João, apegar-se a alguém, a atitude de discípulo. Aleluia, Jesus. Porque ele nunca havia entrado. E ele não sabia como é que se portava dentro do templo em condições. Quem sabe ele não sabia a hora de levantar, a hora de sentar. Até porque ele não tinha o hábito de levantar e sentar, porque a vida toda ele foi carregado. Ele não sabia a hora de falar, a hora de ficar quieto. Ainda que ele estava tão exultante que ele não se preocupou com isso. Ele levantou e entrou no templo saltando, andando e louvando a Deus. Mas ele apegou-se a Pedro e a João, como que dizendo: vocês agora são meus professores, eu sou discípulo de vocês. Se vocês sentarem, eu sento. Se vocês levantarem, eu levanto. Se vocês falarem, eu falo. Se vocês ficarem quietos, eu fico quieto. Mas ele ficou ali como discípulo, ao lado dos seus mestres. Porque ser cristão é ter a virtude de fazer discípulos. Todo bom cristão deve fazer ao menos um discípulo durante a sua vida. Um cristão que vive uma vida toda e não faz um discípulo não é um bom cristão. Em sétimo lugar, para terminar, é reconhecer que tudo que é operado através do poder de Deus é assim feito com o único objetivo de que o nome de Deus e não nosso seja adorado. Se eu prego bem, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Se eu canto bem, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Se eu vou bem no meu trabalho, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Eu vou contar um testemunho aqui, já que a Daniela está aqui. Eu, quando comecei a trabalhar na padaria, irmãos, eu tinha uma grande dificuldade em conseguir fazer a abençoada da broa. Toda vez que eu ia fazer a abençoada da broa, eu colocava muita água, eu colocava pouca água, ou a broa enlouquecia, e era uma luta terrível. Aí eu comecei a fazer a oração da broa. Eu começava a fazer a broa e falava: Jesus, fica aqui comigo, Jesus. Jesus, quanto de água que eu coloco? É muito, é pouco? É mais um pouquinho, é mais um bocadinho? Irmão,
Eu ia dizer assim, se Jesus me ouviu ou não, eu não sei. Mas eu vou dizer diferente, Jesus me ouviu. Glória a Deus. Porque desde que eu comecei a fazer isso, está saindo boas, brother? Hoje vendeu mais de 60 broas, graças a Deus. Fiz 2 doses. E vai meu irmão, que está na padaria há mais tempo do que eu, é o dono, é o chefe, é o gerente, e vai fazer a broa. Aí me chama de Zé, ele fala, Zé, minha broa foi feia hoje. Eu falo, você não faz a oração da broa? Tem que fazer a oração da broa. Mas por que a broa, a bendita da broa está saindo bonita? Por causa da experiência do padeiro, do ajudante de padeiro, pastor Cléber? Não, o pastor Cléber nunca foi padeiro na vida. É porque eu faço a oração, Jesus ouve, atende e a broa sai bonita. Então a glória é para quem? Para o padeiro? Não, a glória é para Jesus. É um exemplo assim tão simples, tão singelo, mas é para que nós entendamos que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E Pedro e João reconheceram isso. Pedro olha para aquela multidão e aquela multidão estava atônita, todos apavorados, porque a vida toda viram aquele homem coxo à beira da porta do templo, e agora estão vendo o homem andando, saltando, louvando a Deus, perfeitamente curados, e eles estão olhando para Pedro e para João, como se Pedro e João fossem deuses, e querendo perguntar para ele, como é que vocês fizeram isso? Mas Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, entendeu a intenção daqueles homens e diz assim, olha, pera, por que vocês estão olhando para nós? Como se pela nossa própria virtude ou santidade esse homem tivesse sido curado. Não. Nós fomos apenas um instrumento. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó enviou o seu Filho Jesus Cristo. Sabe aquele que vocês negaram perante Pilatos? Escolheram Barrabás, um homicida, um assassino, ao invés de escolher o príncipe da vida. Aquele homem que foi crucificado, aquele homem que foi açoitado, aquele homem que foi injustiçado e foi morto. Aquele homem não permaneceu morto. Aleluia. Aquele homem ressuscitou. Porque ele diz, verso número 15: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas vivas e oculares dessa ressurreição. Não foi pela nossa virtude, não foi pela nossa santidade, foi pela fé que este homem colocou no nome de Jesus Cristo, que ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles entenderam que a glória, a honra, o louvor, a adoração não pode ser para mim, não pode ser para nós, é tudo dele, para ele, pois para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Um verdadeiro cristão nunca traz a atenção para si. Um verdadeiro cristão, quando vê que a atenção está voltada para si, automaticamente desvia a atenção para Jesus Cristo. Olha, você faz isso, tudo bem, é a graça de Deus na minha vida. Olha, você está trabalhando tão bem nisso, é a graça de Deus na tua vida. Olha, a tua prova está saindo muito bonita. Porque eu sou um bom padeiro. Não é nada, é a graça de Deus na minha vida. Se não for a graça de Deus na nossa vida, irmãos, nós não fazemos nada, nós não temos nada. A palavra do Senhor diz que sem Jesus Cristo nada do que foi feito se fez. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu finalizo dizendo que é virtude do cristão viver em unidade, é virtude do cristão viver em oração, é virtude do cristão atender os necessitados, é virtude do cristão ter ousadia para, na incapacidade de atender fisicamente, financeiramente, estender as mãos e orar para que Deus faça um milagre, porque para nós pode faltar alguma coisa, mas Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Não existe crise no céu, não existe crise financeira no céu, não existe crise econômica no céu,
e vivemos uma vida de oração, Deus vai nos usar para abençoar esta nação, aleluia. Nós devemos estender a mão para levantar aquele que está caído, e levantando o caído, nós devemos fazer desta pessoa o nosso discípulo, e nós devemos reconhecer, depois de fazer tudo, que nós somos então excelentes cristãos, né? Nós somos cristãos Max Power. Como é que é a história aí do iPhone? Pro Max, né? Nós somos cristãos Pro Max. Nós somos máximo. Nós somos os melhores. Não. Nós devemos reconhecer que sem Jesus Cristo nós não somos nada. Mas pela graça dele nas nossas vidas, Ele nos permite realizar muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória, todo louvor e toda adoração seja para Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Fique de pé, por favor. Há aqui um pedido especial